Vamos iniciar o nosso jornal falando sobre alienação parental. Uma guerra entre pais que tem como vítimas os próprios filhos. Hoje a gente começa mais uma nova série aqui na SIC TV. Vamos conhecer a história do Gabriel e do Rafael, pai e filho, que foram separados durante anos por conta da alienação parental. A raiva de uma separação que reflete nos filhos. Eu não podia sair de casa no primeiro momento, sempre tinha uma história de que meu pai vinha me sequestrar, vinha me pegar, então sempre tinha esse problema. O medo de ver meu pai, da minha família paterna, sempre foi muito grande. A destruição da imagem de um dos pais. Porque meu pai era um bandido, era um sequestrador, era um matador, e era essa a história que chegava pra mim, totalmente distorcida. O sentimento de um pai que se sente fraco diante das acusações feitas ao filho. A sensação de impotência, de dor e angústia, ela se mistura à forma até de respirar. Gabriel e Rafael Aquino fazem parte da história um do outro. São pai e filho. Viveram juntos por 8 anos. Mas após a separação do casal, se depararam com a realidade da alienação parental. Minha infância ela foi roubada 100%. Como, por exemplo, a situação da aparência com meu pai, que ela chegava a brigar comigo. Chegava a me chamar de um monte de coisa e falar que meu pai... Eu não podia ter a aparência do meu pai porque aquilo ali era uma afronta para ela. Gabriel deixou de conviver com o pai logo após a separação. E mesmo após as tentativas de reaproximação, Rafael era impedido de ver o filho pela ex-mulher. Cheguei várias vezes na porta da casa, não, ele não está viajando. Houve uma situação que ele do meu lado pode dizer que pularam o muro, dizendo que eu ia invadir a casa para pegar ele. E a gente até riu depois, que ele falou, pai, pularam o muro. Eu falei, mas por quê? Seu pai ia lá para te ver, não era para pegar você à força. Então, assim, eu várias vezes cheguei aí e não conseguindo ver, eu fiquei de longe. E só de ver ele de longe para mim já estava resolvido. Gabriel diz que em 10 anos conseguiu contato com o pai apenas 2 vezes. Uma aos 10 e outra aos 16 anos. Mas sempre que a mãe descobria, interferia na reaproximação entre eles. A partir dos meus 10 anos de idade, eu comecei a perceber que não era bem a situação, contudo eu tinha que ficar calado. Então todas as vezes que eu tentava manter contato, ela pegava essas conversas, bloqueava meu telefone, apagava o número dele e por aí vai. Casos de alienação parental são muito mais comuns do que se imagina. Uma imagem totalmente errada é passada para a criança a respeito de um dos pais. Então ela acaba criando sentimentos, muitas vezes de raiva, pelo pai ou pela mãe, que normalmente não é o guardião. Mas em muitas histórias, como é o caso do Gabriel e do Rafael, é possível criar um novo convívio. Este ano, ao completar 18 anos, Gabriel decidiu sair do Espírito Santo e voltar para Rondônia, para morar com o pai e conhecer de perto a história que lhe foi negada. Gostei muito de estar aqui, gostei da minha decisão, não me arrependo em momento algum da decisão que eu tomei de vir para cá. Para mim foi uma libertação, porque minha cabeça ela vivia a 1000 por hora com os medos que ela colocava e as situações que ela incluía diante da justiça. Para Rafael, ouvir isso, mesmo diante do que foi contado para o filho, traz um sentimento de gratidão. Valeu a pena. Eu acho que se fosse diferente, mudava alguma coisa para não ter tanto sofrimento, mas valeu a pena. Eu acho que o pai, a avó, né, que sempre ralou bastante, a gente pegava, comprava passagem de promoção para falar, mãe, consegui, vamos para Recife comigo, e a avó, a tia, a família se unia para tudo, porque é um gasto exacerbado. E se lembra de como é importante, finalmente, ter o filho em casa. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe e não existe ex-filho. O que existe são pessoas que fazem mal sem pensar o que elas estão fazendo.
E eu já vi que vem por aí, com essa série aí, mais uma daquelas sequências de reportagens diárias que a gente apresenta aqui quase toda semana e que vai prender o telespectador. São histórias, algumas delas inimagináveis, que você vai acompanhar nessa série da alienação parental. Agora, indo para a história narrada pelo pai e pelo filho. Olha, essa mãe, que eu não a conheço e não ousaria jamais desrespeitá-la, mas eu preciso fazer alguns comentários. Ela roubou do seu próprio filho alguns anos da vida dele para poder conviver com o seu pai. E que a gente está vendo aí que foram realmente anos perdidos, porque há uma perfeita interação, integração entre pai e filho. Há até uma situação de cumplicidade entre eles. A conclusão que eu chego é que quando a mãe age desta forma e quer evitar que o filho veja o pai veja o filho, ela está pensando somente nela. A pessoa que ela mais ama na vida não é o filho. A pessoa que ela mais ama na vida é ela mesma. E o egoísmo é tamanho, é tão desenfreado, que ela provoca a infelicidade do filho. Mas para ela não tem nenhum problema, porque o importante é ela agradar a ela mesma, porque ela se ama, ela é o centro do universo. O filho é apenas um detalhe, porque de alguma forma ela imagina que ela se vingando do ex-marido, imagina que possa ser isso, ela está se satisfazendo pessoalmente, está atendendo os seus anseios, as suas vontades, alimentando essa coisa desenfreada que ela imagina que seja o amor próprio. Mas isso nunca acaba bem. Isso é coisa de uma mente doente. E essa pessoa, essa mãe, não deve ser condenada, mas ela deve se tratar. Deve se tratar mesmo. E quando ela estiver curada, se é que tem cura, pedir perdão para o filho. Se não quiser pedir perdão para o ex-marido, não há essa necessidade. Mas pedir perdão para o filho é fundamental. Porque ela sonegou do filho anos de convivência com o próprio pai. A gente vai continuar acompanhando essa série de matérias, porque vem mais histórias por aí.